Começou. Okay. Bom, eu não sei se nós conseguimos fazer esse pequena introdução gravada, então vou repetir, vocês me desculpem. Bom dia a todos, um agradecimento aí aos presentes e especialmente ao César, que se propôs a fazer essas 3 palestras aí para o CTC sobre esse tema brasiliana. Nossos agradecimentos aí ao nosso querido César. Doutor Barbosa, bom dia e vamos iniciar. Podemos, né? Ok, César? Bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade. Um tema que começou aí de uma conversa com o Reinaldo, né? E acabou se tornando uma pesquisa um pouco extensa e cada vez mais surpreendente para mim, porque eu vejo que está difícil de esgotar o tema, né? Então, eu trouxe algumas emissões relativas à brasiliana que não foram contempladas nestas 2 etapas aí que nós tivemos anteriores. Então, é isso que eu quero mostrar aí para vocês. Vamos lá. Então, muito obrigado aí ao CTC, espero que todos estejam acompanhando. E o tema da nossa palestra é brasiliana, né? Uma temática a ser explorada, esta é a 3ª parte. Retomando aí um pouquinho do que foi feito nas outras 2, né, palestras anteriores, eu tentei identificar, né, motivos brasileiros na filatelia internacional. E mais ou menos predeterminei uma ordem, iniciando pela história do nome Brasil, né? O que poderia ser precursor do tema, e símbolos, descobrimento, viajantes, exploradores, personalidades, eventos, construções ou locais, cidades, etc., artes, fauna, esportes e principalmente futebol são os temas mais contemplados na filatelia internacional, referente ao Brasil. Então, voltando ao mito, ao nome da Brasil, né? Existe um mito desta ilha, de uma ilha chamada Brasil, já mapeada no ano 1200. Então, esse aqui é o primeiro mapa onde constava esta ilha Brasil, que fica a oeste, né, da Bretanha, né, da ilha da Grã-Bretanha, e, para minha surpresa, eu encontrei este bloco da Islândia que contempla exatamente o primeiro mapa aonde consta o nome Brasil. Então, aqui está a ilha de nome Brasil. Eu fiquei muito contente com essa descoberta, né? Um bloco emitido em 84, em comemoração à exposição Nórdia. Então, temos aí o primeiro registro Brasil, né, no mundo, e está documentado aí na filatelia. Aí eu quero trazer uma outra abordagem, embora não seja exatamente a brasiliana, naquela parte de introdução, que nós temos vários carimbos brasileiros em língua estrangeira, isso se referindo à toponímia Brasil, né? Então, nós temos vários carimbos com Brasil com Z, tá? E, inclusive, um carimbo mais recente, no ano de 1914, usado no Mato Grosso, em Corumbá, onde o nome está Brasil em francês. Tá? É interessante também. Aquela abordagem que eu fiz por associação, né, do tema Brasil, onde carimbos mudos estrangeiros muito semelhantes aos do Brasil, eu encontrei este selo americano com carimbo
mudo ou de desenho, né, da estrela de Davi, símbolo judaico, que também nós temos no Brasil um bastante semelhante. E para tornar um pouco mais, vamos dizer assim, alegre a descoberta, encontrei esse carimbo mudo que muito se parece com o símbolo da Varig, né, da antiga Varig, que é a estrela de 8 pontas ou a rosa dos ventos. Tá? Então, não é exatamente o formato da estrela central, mas relembra muito bem a nossa Varig, aí, o logotipo da Varig. Então, embora não seja uma brasiliana, mas foi a ideia inicial por associação. Seguindo aquela rotina, aquele script, né, das 2 primeiras palestras, eu falei sobre os precursores do tema. Né? Então, quando a província cisplatina, entre 24 e 28, ou o Uruguai, pertenceu ao Brasil. Então, eu encontrei esta carta, né, essa carta referente ao tema em um leilão europeu, que são raras encontrar cartas deste período, né, brasileiro, do Uruguai brasileiro, vamos dizer assim, da província cisplatina. Aí temos os carimbos estrangeiros. Longe de eu querer ser um grande estudioso, né, mas eu tentei identificar os carimbos estrangeiros, como é que eles seriam classificados, né? Como é que eu poderia classificar? Então, nós temos carimbos estrangeiros de uso no Brasil, carimbos estrangeiros em correspondências vindas do Brasil, e temos selos brasileiros com carimbos estrangeiros. Então, basicamente, não sei se essa é a melhor apresentação, e acho que é só para estimular os colecionadores aí, especialistas, a escrever mais sobre isso, mas basicamente eu achei esses 3 tipos, certo? Então, dentro daqueles carimbos que eu não contemplei, nós temos os carimbos paquebot francês, né, que são conhecidos, mas nós temos pelo menos 3 origens, né? Bahia e Pernambuco, além do Rio de Janeiro, que é o mais comum. Né? Só que o paquebot francês do Rio de Janeiro, ele tem um octogonal aqui, né? Acho que é octogonal, é porque não está aparecendo para mim. Sim, 3, 6, 8. Um octogonal, então há 2 modelos de paquebot francês. Nós temos também o carimbo francês para cartas que chegavam do Brasil, né? Na França, que está escrito, né, Brasil Ambulante Calais. Então, as cartas recebiam esse carimbo na chegada na França. Tá? Lembrando que eu não sou um especialista em carimbologia ou também em marinha, né, em cartas marítimas. Temos também o paquebot, 2 tipos de paquebot linear que eu encontrei. Eu não sei a origem destes carimbos, tá? Mas são 2 modelos de paquebot em selos brasileiros. Aí nós temos também o carimbo Brasil, em francês, dos paquebots belga. Né? Então, aqui é uma carta que eu encontrei chegando da Bélgica, aliás, chegando para o Brasil, ou da Alemanha chegando para o Brasil. Tá? É a carta da Alemanha, 1873, e paquebot belga. Daí nós temos também o carimbo Brasil F, aqui, ó, Brasil F, que são os carimbos de entrada nas cartas do Brasil na Inglaterra. Essa peça foi
vendida recentemente nos leilões do grupo ABCF. Tá? Então, eu não conhecia também essa peça e aproveitei para colocar. Aí eu quero mostrar um pouco para vocês do Hamburgo Sudamérica. Né? Não necessariamente este carimbo está relacionado com a brasiliana, mas sim com as viagens ao Brasil. Essa é uma franquia que contempla a linha para os Estados Unidos e não para o Brasil ou a América do Sul, e eu coloquei como forma ilustrativa. Mas me chamou muita atenção uma pesquisa que eu fiz sobre um navio da Hamburg e da American Line, que é o General Osório. Tá? Este navio, embora eu não tenha encontrado ainda nada filatélico com ele, foi um navio que foi retirado do serviço comercial para a guerra em 1939, e aí em 40 ele foi incorporado, né, na Marinha Alemã para acomodar as tripulações da arma submarina do Reich. Em 44 foi bombardeada pela Real Força Aérea e ficou todo danificado, né, pelos ingleses, e foi reparado. E depois ele voltou, de cerca de 4, 5 meses, ele voltou a flutuar. E aí, um mês exatamente antes da guerra, ele foi bombardeado no porto de Kiel, né, e foi afundado. E aí, em 47, os britânicos resgataram esse navio do fundo do porto lá de Kiel. Né? Mas é interessante porque ele tem o nome de um brasileiro, né? General Osório. Eu também ainda não encontrei maiores referências o porquê do nome de um brasileiro. Tá? Então, é um assunto ainda a ser pesquisado, mas vale a curiosidade. Eu sei que existe este catálogo, que deve ser muito importante, e eu não conheço e não o tenho, né, de cartas vindas do Brasil pelos paquetes transatlânticos. Então, provavelmente, é uma complementação, né, e bibliografia a respeito dessa nossa temática. Nós temos agora os carimbos consulares usados no Brasil, né? Esses carimbos normalmente são encontrados em cartas, em selos ingleses, porém eles são mais raros e existem em selos brasileiros, né? Então, o carimbo C81 foi usado no consulado inglês da Bahia, o 82 em Pernambuco e o 83, que é mais comum, no Rio de Janeiro. Nós temos carimbos de Portugal em selos brasileiros, diversos. Aqui tem Lisboa e Santarém. Temos também carimbos da França. Recentemente também foram esses carimbos a leilão aqui no Brasil. Então, esse carimbo é muito bonito e é um carimbo bastante difícil, né? União Pais de Outre-Mar, os países de Outre-Mar, e a entrada em Le Havre. Temos carimbos ingleses diferentes, né? Falmouth e Liverpool, essa eu não consegui a imagem melhorada. Temos também outros carimbos ingleses, né? O 723 é de entrada em Southampton, e aqui temos 5 selos brasileiros contemplados com este carimbo, com a entrada na Inglaterra, em Southampton. Temos um carimbo, carimbos americanos, né? Esse carimbo, o 12, o 6, né? E aqui é o 28. Também eu não consegui melhorar essa imagem. Temos carimbos italianos, também são carimbos numerais, 78 e 398. Precisaria pesquisar exatamente quais são os locais de entrada ou de carimbo, e carimbo da Alemanha também. Tá? E agora, recentemente, eu encontrei este carimbo, esta peça, que está
num leilão europeu a $3.500, que é um recibo de ordem postal feito pelo consulado da Itália, emitido, né, pelo consulado da Itália no Rio de Janeiro, e é postal, né? Agora, este carimbo eu não conhecia, e é um carimbo que diz Rio de Janeiro, consulado da Itália, né? Consulado General da Itália, ou aqui diz Administrazione della Posta Italiana, e tem esse carimbo muito interessante, que aí precisaria determinar se ele é realmente postal ou se é meramente consular. Mas, de qualquer forma, se encaixa no tema brasiliana, e aí nós temos uma peça muito interessante, que é um recibo postal. Tá? Aí as expedições, eu fui me aprofundando nas expedições de cientistas no Brasil, e nós encontramos uma caderneta francesa, Marinheiros e Exploradores. A caderneta é bem bonita, né? Com esse mapa mundi e esse símbolo aqui. E aí nós temos, dos 6 navegadores, 2 estiveram no Brasil. O Bougainville esteve no Rio de Janeiro em 1767, e aqui está a rota dele, contemplando a parada, né, no Rio de Janeiro. E nós temos o Lapérouse. O Lapérouse, ele chegou aqui em Florianópolis em 1785. Então, a passagem dele resultou numa narrativa importante da ilha e dos moradores locais, além de muitos desenhos feitos pela tripulação. Muito interessante, e pouco a gente conhece a respeito dessas histórias, né? Também encontrei o Louis Agassiz. Esse cientista francês veio com a mulher, a esposa, estudar o Brasil, né? E ele esteve no Brasil entre 1865 e 66, chegou no Rio de Janeiro, esteve em Juiz de Fora, mas toda a concentração das viagens e estudos dele foi no Amazonas e no Pará. O livro dele, de toda a expedição dele, se encontra na Biblioteca do Senado Federal grátis. É um livro muito interessante, de mais de 500 páginas. Então, os senhores podem fazer o download dele, e eu vou fazer algumas sugestões para emissões futuras dos Correios, e em relação à fauna brasileira e os estudos destes cientistas estrangeiros que não estão ainda contemplados na filatelia brasileira. Tá? Então, o Agassiz é um deles. Então, é muito interessante, vale a pena entrar no site do Senado, na biblioteca, e fazer o download. Nós temos um bloco de Gibraltar, bem recente, né, de 84 de 88, que contempla uma operação chamada Halley. Essa operação é um navio chamado Zebu, e que ele faz um intercâmbio com jovens pelo mundo todo. Então, esses jovens fazem caridade e ações sustentáveis em comunidades carentes do mundo. E esteve no Brasil. Então, aqui ele marca o roteiro da viagem, da passagem pelo Brasil. Então, é uma história bem moderna, né, da brasiliana. Agora, este bloco de Tristão da Cunha, ele contempla a expedição Challenger, que ela foi realizada pela Real Marinha Britânica, né, em 1850,
E eu não consegui traduzir porque eu só encontrei agora de manhã esse texto. Então, este navio, na expedição que mostra a passagem pelo Brasil aqui, ele esteve... Desculpa. Ele passou pela as rochas, né, de São Pedro e São Paulo, mais especificamente São Paulo. Depois esteve em Fernando de Noronha, em 1873, e chegou na Bahia, depois, no mesmo mês, na Bahia. E aí ficou em setembro e outubro, e aí da Bahia foi direto para Cabo Verde, chegando em Tristão da Cunha, né? Então, aqui está o roteiro da viagem dele, né? Muito interessante, porque os caras viajaram para chegar até Tristão da Cunha, eles viajaram, foi uma viagem um tanto longa aqui no Oceano Atlântico Sul. Então, é muito interessante, eu não conhecia. Agora, aqui é um outro selo interessante da Guiana Britânica, que ele contempla, né, no Brasil, a passagem da linha do Equador e do Trópico de Capricórnio. Então, nós temos os dois meridianos, né? Os meridianos aqui na vertical e as linhas equatorial e do Trópico de Capricórnio. Então, se alguém tem algum tema para ilustrar, eu acho que esse tema também se adequa à brasiliana, embora não seja relativamente ao Brasil em si. Aí, agora, entrando nos símbolos nacionais, eu encontrei outros selos estrangeiros com bandeiras brasileiras relativo a eventos, né? Essa série do México, temos a bandeira brasileira aqui, este selo aqui também é do México, aqui está a bandeira brasileira. Nós temos um selo do Paraguai, a imagem eu não consegui melhorar, então aqui nós temos a bandeira do Brasil também, e neste bloco de Cuba, da exposição Havana 2006, temos a bandeira do Brasil aqui também. Tá? Outras séries e selos, Angola, 2 selos diferentes, a República Dominicana, uma série de 1940, e um selo da Venezuela, também de 2004, contemplando a bandeira do Brasil. E na questão dos mapas, né, eu encontrei este carimbo francês da exposição na exposição de Paris, que diz o Brasil na lupa, né? O Brasil à la loupe. E este selo do Peru, que mostra a fronteira do Brasil aqui, a estrada indo para o Brasil, né? Uma ligação entre Peru e Brasil, rodoviária. Agora, entrando na parte da navegação, mais precisamente em navios ou marinha, né? Aqui nós temos uma carta inglesa, uma carta do Brasil, né? Rio de Janeiro, que foi despachada para Birmingham pelos navios ingleses e leva o carimbo Ship Letter. Tá? Encontrei essa carta também, só um pouquinho, essa carta para os Estados Unidos pela mala brasileira, mas eu não tenho maiores detalhes ainda sobre essa peça. Tá? Então, está escrito no envelope pela mala brasileira. Aí nós temos este envelope postado para o Rio Grande do Sul, a bordo do navio Amazon. Então, é muito interessante, porque a Amazônia ou a Amazona, né, as Amazonas, este é um envelope bastante temático e interessante, não é muito comum de encontrá-lo. E nós encontramos também uma série de expedições de navios ou da Marinha Americana
que vieram ao Brasil e estão carimbados com cachês de diversos navios da Marinha Brasileira, né? Então, aqui Soares Dutra, aqui embaixo nós temos o navio Paraná, contra-torpedeiro, aqui temos o também contra-torpedeiro Piauí, e aqui um outro cachê americano relativo ao navio brasileiro. Esse aqui é cachê, esse aqui é impresso Juruena, né? Então, navio varredor Juruena. Provavelmente eu não pesquisei sobre isso, mas deviam ser operações conjuntas, alguma coisa desse tipo, né? Também aqui, ó, cadetes brasileiros visitam Nova York, né? A cidade mais maravilhosa do mundo, com um cachê brasileiro do Almirante Saldanha, né? Temos também esse envelope cachê e este carimbo americano que contempla, né, NAVMIS, Missão Naval, Naval Mission, Rio de Janeiro, 1938, sobre um selo brasileiro. Então, está aqui o primeiro dia da missão naval de 38 no Rio de Janeiro. E aí outros carimbos agora, carimbos realmente americanos de bordo, né? Com Rio de Janeiro, o USS Walker e o USS também o Walker no Rio Grande do Sul. Então, na continuidade da viagem deste navio, eles trocavam os locais, né? Então, esses já são carimbos postais mesmo e não cachês. Aqui a gente tem do Soleil, né, com o cachê da Marinha Brasileira do Duque de Caxias. Aqui nós temos um outro envelope, também provavelmente postado a bordo, né? O US Naval Mission, no Rio de Janeiro, já anterior àquela que eu mostrei, em 1925. Muito interessante, eu nunca vi outra peça relativa a essa missão ou com esse carimbo. É a única que eu vi. Seguindo na linha marítima, né, tem esta carta que é bastante interessante, é uma das peças mais procuradas por temáticos, né? São as cartas de propaganda, é uma carta-bilhete da França com propaganda, e numa dessas propagandas nas mensagerias marítimas, né, dos paquebots franceses, cita o serviço deles para o Brasil. Tá? Essas são cartas raras e caras. Temos também o selo do Chile, é uma série do Chile, Regata Bicentenário. Esse selo tem a bandeira do Brasil e esse aqui contempla a rota desta regata que fez a volta, né, pela América do Sul, né, chegando no Caribe. E agora, passando para a parte aérea, né? Embora este selo não seja exatamente brasiliana, mas este é o único selo que contempla o Mirage, o avião Mirage, que fazia parte da Força Aérea Brasileira. Algumas unidades ainda estão voando em algumas bases aéreas. Mas, a termo de curiosidade, também este foi o avião que o Senna pilotou ou voou, tá? Da FAB. Então, é o único selo que eu encontrei até hoje com este motivo, com este avião. Agora, quando nós entramos no tema aéreo, né, há inúmeras cartas de Zeppelin voadas com carimbos estrangeiros ou cachês estrangeiros do Zeppelin que tratam do Brasil, né? Então, nós temos aqui um carimbo, né, que diz
Avião Graf Zeppelin, espere em Pernambuco, 4 dias, sua resposta. Então, é um carimbo da Suíça em alemão e traduzido para o português, que não está bem a tradução fiel, né? E aí são vários carimbos, precisa consultar o Siegel, né, para ver todos exatamente os carimbos, mas várias viagens para o Brasil, né, Rio de Janeiro, e alguns também mostram paisagens do Rio de Janeiro, como Pão de Açúcar, Palmeiras, etc. Tá? Outros voos, primeiros voos em cachês, né? Então, esse aqui é muito bonito, esse carimbo, da Guiana Francesa para o Brasil, onde tem o Pão de Açúcar. Tá? Este também, eu acho bonita essa peça, né? Esse carimbo comemorativo dos 50 anos do primeiro voo Buenos Aires-Rio de Janeiro, né? Que foi feito pela Latécoère. Aqui é um outro voo Rio-Nova York da Panam, o cachê está meio apagado, mas tem aqui o Pão de Açúcar e a praia do Rio de Janeiro, em cachê. E aí nós encontramos vários outros carimbos de voos ou cachês, né, relativos no Brasil. Então, temos este da Panamérica, né, Brasília, Nova York, que também foi contemplado com um carimbo comemorativo, aí, tema do nosso amigo Reinaldo. Aí. E encontramos também diversos carimbos da Lufthansa, de primeiros voos para o Brasil. Vale ressaltar que tem vários carimbos que são cachês, né? Mas nós temos também carimbos comemorativos que foram emitidos pelo Correio Alemão. Então, aqui nós temos esse voo, né, o 5483, que era um voo interno, Veneza-Stuttgart, mas que está com o Embraer, o avião Brasília, e que entrou na coleção do Reinaldo, né? Então, muito interessante. E esse aqui também é um carimbo, né, de uma viagem entre Aberdeen e Frankfurt, é uma vaca, né, bastante temático. Esse também é o carimbo alemão do aeroporto, Frankfurt am Main. E aí, no carimbo, temos o Embraer 190 e também no carimbo da viagem, que também é o oficial dos Correios, temos também a citação do Embraer 190. Então, nós temos 2 países com 2 carimbos no mesmo voo. Tá? Então, Lufthansa, existe um catálogo, eu não conheço ainda, mas seria uma oportunidade de uma boa pesquisa nos voos aí que contemplam para o Brasil ou, então, contemplam os aviões da Embraer. Tá? Então, aqui tem um outro Lufthansa do Marrocos, e aqui nós temos também, né, do aeroporto de Frankfurt para o Rio de Janeiro e São Paulo. Temos também a aerofilatelia suíça moderna, né? Não é a boa antiga, mas nós encontramos carimbos da Suíça referentes a voos para o Brasil, né? Então, linha Zurique, Genebra, São Paulo. Então, um carimbo da Swissair, e aqui também aparece o Pão de Açúcar, e até semelhante aos carimbos do Zeppelin. Tá? Muito bonito esse carimbo também. Tá? Tem voo da TAP, encontrei este voo da TAP, não é muito comum, mas encontrei esse carimbo comemorativo Lisboa-Rio de Janeiro. Tá? Bonito também essa peça. Aqui da Panair do Brasil também é interessante, porque normalmente Panair é Estados Unidos, né? E aí esse carimbo é alemão e se refere à Panair do Brasil. Tá? Aí temos também
as bases americanas, né, no Brasil, e a mais comum é Natal, e a mais conhecida, mas nós temos o APO 603, que é em Belém, a 676 de Recife, e a... Opa, aqui eu devo ter colocado um número, alguma coisa que não pode não estar certo. E a do Rio de Janeiro. Tá? É interessante frisar que, recentemente, né, foi feita uma obra a respeito de todas essas bases americanas, muito interessante aí, e o Igor e o Reinaldo me mandaram. Muito obrigado, tenho que estudar bastante também para melhorar essa apresentação brasileira. É importante também mostrar essas correspondências das embaixadas brasileiras ou de organismos de governo brasileiro em países estrangeiros, né? E acho que uma das peças mais raras é esta, que é o carimbo da legação do Brasil em Montevidéu, e ainda tem um para Buenos Aires e tem um carimbo de taxa a pagar. Tá? Aí nós temos esta série de Samarim, referente aos 450 anos da fundação de São Paulo. Eu não consegui ainda pesquisar a que se refere às cenas da emissão. Desculpa, mas aqui a gente tem a Semana da Arte Moderna, né? E o cartaz da Semana da Arte Moderna de 22, que é o mesmo desenho do bloco que nós temos de 72. Então, seria quase que um selo sobre selo também, né? E vistas da cidade de São Paulo, etc. Tá? Temos também as colônias portuguesas, e aqui não estão as séries completas, para não sobrecarregar, mas eu tenho aqui a imagem de um suposto máximo postal, né, do padre Manuel da Nóbrega, e um selo de Angola. Então, as colônias portuguesas tiveram as mesmas imagens para a emissão 450, quinto centenário de São Paulo. É isso? Muito bem. Agora temos também um selo do Uruguai, referente aos 400 anos da fundação do Rio de Janeiro. E este selo aqui da Áustria é muito interessante, porque este selo da Áustria é um selo privado, personalizado ou privado, mas é um selo oficial. E está muito difícil de conseguir esse selo. Tá? Eu estou tentando conseguir, mas não o encontro. Então, é um selo, tipo esses nossos personalizados, que contempla, né, um samba brasileiro, de um site e uma figura de uma carnavalesca. Aí nós temos também motivos brasileiros, que é o Rio de Janeiro. A maioria desses carimbos foram emitidos em relação às exposições filatélicas brasileiras, e aparece o Pão de Açúcar, né? Estilizado ou... não sei por que apareceu isso aqui. Está aparecendo esse risco aqui, eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver. Estranho. Vamos seguir com esse negócio aqui. Aí o Cristo Redentor, um selo muito bonito de Gibraltar, carimbos da Argentina, uma franquia mecânica do Rio de Janeiro e também esse carimbo do Uruguai, também, que eu acho muito bonito. Essa franquia é também difícil de conseguir. Eu até gostaria de descobrir por que aconteceu isso aqui.
sei. Talvez você utilizou aí embaixo a canetinha aí para marcar alguma coisa, ele marcou indevidamente. Sabe, embaixo, para marcar a apresentação? Pois é, deixa eu ver. Mas acredito que é no PowerPoint isso aí, tá? Eu estou aqui no PowerPoint, mas não. Que chato. Mas a princípio não prejudica em nada, a meu ver. Sim, obrigado. Eu peço desculpas. Aqui a gente tem, continuando, em relação ao Cristo Redentor, né, esse carimbo americano bem bonito, é um carimbo grande, eu não tenho ele. Tem esse carimbo da China, relativo à brasiliana. Agora eu apertei aqui um negócio. Agora acho que deu. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. O carimbo da China também, eu não conhecia esse carimbo. E esta franquia mecânica moderna agora, né, com as novas máquinas, e em azul. E é muito bonito também essa imagem do Cristo Redentor e provavelmente, né, serviço cultural, Embaixada Brasileira, obviamente. Então, é uma franquia relativamente bonita em relação ao Cristo Redentor. Aí temos esse inteiro postal. Esse inteiro postal ele tem diversos carimbos de Portugal, referente à brasiliana, né? E aí aparecem outros países aqui, né? O colecionador provavelmente teve nos outros guichês usando os carimbos, né? Então tem o Santo Tomé e Príncipe, o carimbo do Vaticano, Cabo Verde, etc. Aqui Moçambique e aqui outro da Argentina. E essa franquia mecânica de Cuba também, saudando a brasiliana. Agora entramos aqui no grande tema Brasília, né? E agradeço aí o Reinaldo, que gentilmente mandou as peças que eu não tinha contemplado. Eu já havia mostrado esse bloco da Bulgária, que foi em homenagem à Brasília 2017. Ele tem o valor 00 e o valor 1, né? Referente ao dinheiro búlgaro. E essa aqui é a arte, o artwork do bloco, que ele contempla o Pelé e também, desculpe, Brasília. Os dois inteiros postais da China, contemplando Brasília, uma vista aérea e o Congresso-Senado com selos diferentes, né? Vale ressaltar que o correio chinês emite esses inteiros postais personalizados. E esse aqui é um da Espanha, né? Depois o Reinaldo pode até falar um pouco deste inteiro postal ou de qualquer peça da coleção dele, mas esse aqui também é um inteiro postal personalizado da Espanha. E este inteiro postal ele se encontra numa das recomendações da FIP, porque esse inteiro postal ele tem pessoas na internet que colocam todos os tipos de imagens temáticas, certo? E aí você compra pensando que é um inteiro, vamos dizer assim, quente ou bom. Então, há que tomar cuidado, saindo um pouco do tema brasiliana, e não estou me referindo exatamente a essa peça, mas há que tomar um cuidado de comprar peças com esse tipo de franqueamento, né? Esse inteiro, porque às vezes pode não ser, pode ser um personalizado que o cara imprimiu lá para vender para a gente, tematicamente falando, né? Está totalmente correto, César. Esse selo é um replicagem, esse envelope é um replicagem, o correio permite que do lado esquerdo você faça a impressão que você quiser, totalmente privado. Sim,
Então, né, por exemplo, eu posso botar uma erva mate lá e ser o único, né? Então, é esse cuidado que às vezes a gente tem que ter. Na China também acontece muito isso, tá? Mas os caras fazem principalmente para ganho comercial na eBay, Delcamp, etc. Aqui a gente tem uma franquia francesa muito bonita, também contemplando o Embraer 120, né, o avião Brasília. Então, no caso da coleção do Reinaldo. E aqui também um camping, né, village francês, também as máquinas modernas agora, né, 2021, com o nome Le Brasília. Essas peças, todas essas peças são da coleção do Reinaldo. Duas franquias mecânicas da América do Sul, Banco do Brasil em La Paz e Embaixada do Brasil em Santiago do Chile. Bonitas, né? Contemplam Brasília também. Aqui, duas franquias mecânicas de Portugal e são, né, conhecidas, né, do escritório de propaganda do governo brasileiro. Aparece o Palácio do Congresso, fantástica essa franquia, e aqui também, né, do Estado-Maior, do Adido Naval, na Embaixada do Brasil em Portugal, com a referência do Brasil e capital Brasília. Essas franquias antiguíssimas, né, em termos de Brasília, falando, 1960, logo que foi inaugurada, inclusive antes da inauguração, retratando Brasília, e visite a capital do século, né? Bastante interessante essas franquias da Espanha. Provavelmente, né, órgãos do governo brasileiro, Escritório Comercial Brasil-Espanha. Duas franquias dois carimbos comemorativos referentes à Brasília 2017 de Macau, um carimbo da Guatemala, bem bonito também, uma carta, um envelope aqui, né, contendo a imagem de um inteiro postal, provavelmente muito raro, da Guatemala. Então, uma peça bem bonita. Carimbo paraguaio, de 1960, bem interessante também. Não conhecia esse carimbo. E aqui algumas pontes agora, né, passando para a construção. Eu não tinha contemplado estes selos e o carimbo relativo à ponte, né, entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, do Paraguai. Aqui aqui saiu o carimbo, não, aqui foi um slide repetido, tá? Temos também essa franquia da Petrobras em Nova York, sendo que esta flâmula tem igual no Brasil. Esse aqui também é uma franquia muito interessante da Alemanha, e é antiga, né, pós-guerra 49, de produto brasileiro, a fábrica de tabaco no Brasil. Então, está aqui um indivíduo, provavelmente enrolando tabaco, alguma coisa nesse sentido. Eu não sou especialista, mas muito interessante. Não é uma franquia convencional, ela é bem difícil até de ser encontrada. Agora, entrando nas personalidades, esses papas estiveram no Brasil, né? Embora não as emissões mostradas aqui não contemplam visitas ao Brasil, mas o Pacelli, né, famosa emissão brasileira, se tornou, depois que veio ao Brasil, o Papa Pio XII. Então, se alguém quiser contemplar em uma coleção visitas importantes, né, ao Brasil, temos o Pacelli, e também tem o Papa João Paulo I, né, Dom Albino Luciani, que era cardeal de Veneza, e em 78 tornou-se Papa João Paulo I, né? E ele esteve em Santa Maria, na minha terra natal,
inaugurando lá a Catedral de Nossa Senhora Aparecida, que tem uma romaria desde 1930. Ele esteve em 1975. Eu estive lá, era criança, e fui lá ver esta missa do cardeal Dom Albino Luciani, né? Então, o único selo que eu encontrei dele é esse aqui do Vaticano, porque ele ficou apenas, né, um mês e pouco, alguma coisa nesse sentido, como Papa. E eu encontrei também agora essa emissão da visita do Papa, do atual Papa, em 2013, com a bandeira e o Cristo Redentor. Tem também como personalidade este selo de Portugal de João Pinheiro Chagas, né? Um brasileiro jornalista nascido no Rio de Janeiro. Então, ele teve também representando Portugal, né, nas conferências de paz das nações. Aí. Então, ele está contemplado num selo de Portugal. Esse aqui é uma série da Rússia de sistemas, né, de naturais, no qual contempla a Amazônia e a Mata Atlântica. Eu não tive tempo, eu tenho esse selo, mas ele tem um defeito, e eu não tive tempo de conseguir buscar a série inteira, mas ele contempla os biomas naturais do Brasil, né? Mata Atlântica e Amazônia. Aí, em relação às cidades, nós temos esta carta, é um pré-filatélico, da cidade de Joinville, francesa, né? Que, posteriormente, o príncipe de Joinville se instalou na colônia Dona Francisca, que, posteriormente, veio a se chamar Joinville em homenagem ao príncipe, né? Então, a toponímia da cidade e o título do príncipe está ligado diretamente a esta região da França, tá? Por pesquisa. Aqui é uma outra correspondência diplomática brasileira, né, dos Estados Unidos, e ela se refere, né, tem o carimbo de postagem livre de acordo com a Convenção Pan-Americana. Tá? Então, a gente encontra várias correspondências de várias embaixadas brasileiras, né, relativas à Convenção Pan-Americana e o Porte Livre. Aqui, entrando na coleção do Sena, que, embora não seja brasiliana diretamente, mas tem um carimbo de Brands Hatch, que foi a primeira corrida do Senna, e também um carimbo de Imola, com a pista de Imola, que foi a última corrida do Senna. Como diz o Reinaldo, não é brasiliana, né? Mas se refere a um tema brasileiro para a gente ilustrar um pouco mais aí. Encontrei este selo da Alemanha, que aparece o 14 bis, né? Um cartaz, reproduzindo um cartaz antigo de uma exposição aeronáutica em Frankfurt, em 1909. Então, achei bastante interessante, não conhecia, e temos mais um selo aí para Santos Dumont. Outra coisa também que se refere ao tema brasiliana é a Copa do Mundo, né? E a Copa do Mundo de 1970, o Brasil ganhou, e a maioria dos jogos, depois de Guadalajara, foram no Estádio Azteca, na Cidade do México, né? Então, aqui está o troféu que o Brasil ganhou, trouxe para ilustração, mas o Estádio Azteca, aonde o Brasil conquistou o tricampeonato do mundo. Temos aí um selo do Paraguai, com a seleção do Brasil de 82, né, a famosa seleção que perdeu, e o carimbo da brasiliana 83. Encontrei também este selo da Irlanda, com um jogador estilizado brasileiro, referente à Copa de 90,
e esse bloco de São Vicente, que entra naquela lista da FIP, que aparece no complemento do bloco e não no selo, né, a torcida brasileira. Então, achei bem interessante, não conhecia também, e parece meio que único, né, aparecendo torcida. E essa peça minha são aqueles selos possivelmente ou certamente condenados pela FIP, mas estão devidamente circulados para os Estados Unidos com as marcas americanas de triagem. Aí vem aquela pergunta que depois da segunda palestra acabamos conversando, eu e o Reinaldo, será que este porte ele era o porte que suporta, né, a carta de Guiné-Bissau para os Estados Unidos? Agora, o interessante é que esta carta foi enviada pelos Correios, pelos próprios Correios para um provável filatelista, né? Então, é possível que essa carta tenha transportado aí selos da Guiné-Bissau. Então, eu acredito que, nesse caso, possa ter realmente os selos suprido, né, a legislação vigente de porte, etc. Que isso precisaria uma pesquisa mais aprofundada. Um outro selo que eu acho que é bem brasiliana, né, é este selo da Copa da Rússia, e aonde tem apenas a taça e o gesto do capitão da equipe quando ergue a taça dos jogadores, né? E que se adequa bem ao tema futebol brasileiro, seleção brasileira, porque o Brasil já ganhou 2 vezes essa taça. Então, é bem interessante esse selo aí para alguma temática. Então, hoje, né, em princípio, era isso que eu tinha que complementar para os senhores, né? A primeira parte eu fiz 134 slides, a segunda 132, essa parte são 108, totalizando 374 slides, sendo que desses 374, 360 slides foram demonstrados com materiais, sendo eles brasiliana, similares ou agregados, né? No caso de Ayrton Senna, etc., etc., como a gente já discutiu. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, né? Quem sabe as minhas pesquisas seguem e futuramente a gente possa ter aí uma parte número 4. Então, visite o meu site aí, temastamps.com, e convido os senhores aí para estrearem, se caso não estrearam, na Abrapex 2021, que em breve estará aí no ar. Então, muito obrigado, gratidão, espero que tenham gostado e fico à disposição aí para os senhores. Bem, César, muito bom. Legal, obrigado. Fiquei espantado com o número de slides. É interessante, né? Colocar essa abordagem aí, né? Porque realmente foi surpreendente à medida que se fica procurando o que se encontra, né? Lógico que alguma coisa você tem que realmente pesquisar mais a fundo para poder corroborar, vamos dizer assim, né? Comprovar que está no nosso tema aí. Então, era isso, eu achei interessante que, dentro do tema brasiliana, você encontra muito material que você pode usar em diversas temáticas, né? Não Sim. Só na brasiliana, né? Você pode usar o material num monte delas, tem muita coisa diversificada, isso que deixa mais atraente ainda. Parabéns, César, muito legal. Obrigado. Legal. Perguntas? Bom, então, eu queria agradecer o Reinaldo, que me oportunizou aí, né, essa apresentação toda, ao José Carlos aí do CTC, o Reinaldo também colaborou com a minha
palestra, cedendo as fotos do material dele. O Fritzen também, muito obrigado, que colaborou aí com vários esclarecimentos e também abordagem dos materiais. Então, foi um negócio aí, para mim, bem gratificante. Assim, eu gostei muito dele. E já tenho vontade de fazer outras, apresentar outras com pesquisas que eu tenho aí. Eu sugiro você montar uma coleção sobre Mariana. Sobre qual? Mariana? Mariana, as francesinhas. Ou você pode fazer sobre Princesa Isabel, Vitória. Dá para fazer um inferno de coisa. Obrigado, Renato. Obrigado. Não, na verdade, eu queria fazer uma pergunta bastante interessante. Eu entendo que uma parte desse material você puxou imagem na internet, uma parte desse material você tem, e me ocorre que o Pinet, do Rio de Janeiro, tem uma coleção sobre brasiliana. Você não pensou em montar uma coleção também com essa quantidade de material que você tem? Não pensei, porque já tem duas coleções, né? Aliás, que foi o Fritzen que me alertou, porque eu não conhecia, e nem usei nada da coleção deles, né? Eu não conheço as coleções. Então, eu acredito que deve ter várias lacunas ainda que eles pesquisaram, encontraram, e que possam entrar também como complemento das minhas apresentações. Mas como eu gosto de desafio e de temas inéditos, né? Acho que isso é interessante. Hoje, a temática ela realmente está evoluindo. E o grande desafio é esse, aquele ponto extra do ineditismo, né? Então, o que ainda não foi exposto? E esse é o grande desafio. Então, nós já temos duas boas coleções premiadas de brasiliano. Então, acho que temos que partir para coleções bem desafiadoras e inéditas aí. É a minha opinião. E eu não tenho muito material também. Então, daí eu teria que adquirir, disputar em leilões, enfim. É isso. Então... Mas é um grande estímulo, mesmo existindo coleções, outras duas sobre brasiliana, como você colocou, a forma de abordagem sempre é diferente, né? A mesma coleção pode ser vista de vários ângulos. Então, algo para você considerar aí, depois que o mate estiver sacramentado com os devidos grandes prêmios internacionais, Ouro Grande, felicitação do júri, etc. e tal, quem sabe uma brasiliana pode aparecer aí. O mate está caminhando, agora está meio parado, mas vai caminhar por um bom desempenho aí, em função até de estudo e não de material em si, né? De modificações internas. Eu hoje tenho cerca de 7.000 páginas sobre erva mate, entre teses de doutorado, livros, história do Mato Grosso, enfim, uma quantidade infinita de material. Isso vai possibilitar grandes modificações, né, principalmente na apresentação, no desenvolvimento da coleção, e corrigir aqueles erros clássicos, né, de principiante, né, que no desenvolvimento do tema e tal, que eu vou corrigir. Isso vai ser muito interessante daqui para frente. Mas fica a ideia. Eu tenho natação também, que eu tenho muito material, né? Mas também é uma coleção, digamos, um tema comum. Então, eu estou estudando também alguma possibilidade de ineditismo dentro das águas, né? Mas você sabe que eu sempre penso em um esporte, e eu já até sugeri um dia numa coleção de futebol, que fosse narrada uma partida. Até porque dá uma similaridade bastante grande, né? Se pensar 16 folhas, 5 quadros, você está aí falando de 80, uma partida de futebol tem 90 minutos, mais 15 de intervalo. Quem sabe dá para narrar um jogo.
e eu fico pensando se não dá para fazer um revezamento de 4x4 aí, narrando como é que a pessoa nada, como é que ele vai, bateu a mão, virou, chegou, pulou o outro. Pode dar um negócio muito legal. Eu tenho agora falando assim, primeiro eu vou falar do futebol, né? Eu já fiz uma sugestão para um grande colecionador recente brasileiro, aí, não vou citar o nome, que compra esportes e futebol. E sugeri não exatamente a partida, mas lances. Então, eu tenho separado, por exemplo, existe um carimbo da Itália com o bandeirinha. É a única peça que mostra o bandeirinha. O cara está na linha de fundo com a bandeira em punho, assim, né? Existem vários selos com defesas do goleiro. Então, o que eu tenho feito em termos de lotes para futuramente colocar no site, que eu não tive tempo, né? É aquela questão dos 3 elementos, né? Então, juntar um tab, ou uma franquia, ou um carimbo, ou um inteiro postal que tenha a mesma similaridade. Então, por exemplo, tem goleiro de chapéu, né, que antigamente os goleiros atacavam, né, defendiam de boné, era parte do uniforme. Tem goleiros se atirando. Então, entra mais ou menos nessa tua ideia de narração de partida. E da natação, sim, eu tenho, por exemplo, o desenvolvimento dos estilos, né? Como é que nadavam antes e agora, que tem a evolução dos selos. Tem os placares eletrônicos, os cronômetros, que antes era manual, tem o juiz. Então, eu tenho tudo isso também, né? Para falar de regras e tal. As raias, né? Tenho vários carimbos lineares com 6 raias, com 8 raias. Agora estou vendo se eu consigo algum linear com 10 traços, né? Porque a piscina agora tem 10 raias. Então, é um trabalho interessante. Mas acho ainda que natação não é ainda o próximo passo. Só fazendo uma brincadeira, você sabe por que os goleiros deixaram de usar aquele bonezinho, aquela boina? Porque o goleiro tinha defendido um pênalti, a boina caiu dentro do gol, ele entrou com a bola para pegar a boina para de novo continuar o jogo. Pode ser. Talvez. Gol contra. Seria um gol contra? Pode, Arnaldo. Legal, não sei, não. bom. Muito legal. Mas é isso aí, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas... Mais um. O César está fazendo coleção, hein, César? Boa, legal. Vou botar no site lá agora. Legal. Está programado para receber assim que terminar a palestra, você recebe no seu e-mail. E a gente espera a 4ª parte, né, Rinaldo? Vamos seguir a pesquisa. Agora, só, não sei se vocês têm mais alguma pergunta, mas eu queria deixar registrado uma observação. A gente tem aí uma média de 10, 15, 20, 30 assistentes, né, nas palestras, mas eu recebi muitos WhatsApps, né, de colecionadores que viram as palestras depois e falam da surpresa do conteúdo, do material e tal. Isso não é um autoelogio e nem uma autopromoção, mas que sirva de incentivo para mais pessoas, né, mostrarem os seus trabalhos, os seus estudos. Aí a gente tem o Robertson aí, que está colecionando gatos, né, Robertson? Prazer em te ver aí, obrigado. E essas pessoas trazerem esses materiais de uma forma até lúdica, né, para que a gente possa descobrir essas possibilidades, né? Apesar de que, por exemplo, né,
eu falei sobre Brasiliana, e o carimbo do Peixe de Santos gera discussão, que ele não é relativo ao time do Pelé ou ao de Santos, enfim, ao futebol, que o Imola não é do Ayrton Senna, e que, né? Mas isso cria vamos dizer assim, um senso de descoberta para novos rumos, para novos conteúdos e, quem sabe, novas coleções, né? Então, por isso que eu quis fazer essa provocação de por que a Brasiliana não pode ser um carimbo americano mudo de 1870? Como é que aqui tinha no Brasil um igual? O cara recebeu a carta lá e viu, copiou, os mesmos caras tiveram a mesma ideia, né? Como, sei lá, os caras construíram as pirâmides no Egito e no México sem se conhecer, enfim. Então, e eu acho que isso que a filatelia nos une e nos apaixona, né? Então, que fica esse registro, esse convite, para que haja mais pessoas mostrando não aquele estudo clássico em si, mas novas teses, novas divagações, para que a gente amplie o nosso universo. Então, isso se deve a vocês, né, que tiveram essa ideia, ou me oportunizaram, e a gente está recebendo aí, os elogios que eu recebo são para vocês também. Que fique registrado. Bom, os pioneiros nesse é o SPP Conecta, né, que começou a fazer as apresentações virtuais na SPP e a gente também aderiu por conta aí da proibição de se reunir pessoalmente por causa da pandemia do Covid. Agradecimento a todos. E alguma promoção da exposição? Então, está chegando a hora, estamos finalizando aí as inscrições, né? E tivemos um bom... Até o momento, hoje eu estava aqui na palestra e, ao mesmo tempo, recebendo inscrições, né? Então, quem puder participar, ainda dá tempo, está tudo em aberto ainda, tá bom? Quem quiser participar, expor, estudo, literatura, é o que o César comentou. Às vezes você põe uma peça ou você apresenta um negócio e ele gera discussão. Quando gera discussão é bom porque acaba você se envolvendo, né, com o assunto e melhorando a pesquisa e, ao mesmo tempo, inserindo uma peça que você não conhecia, né, e que pode ser usada no tema. Quanto ao carimbo dos Santos, pô, o peixe é peixe, não importa, é tudo a ver. O peixe lá é Santos. Santos é... Cadê o Fritz? O Fritz não tá aí. Até porque é compatível com a idade dos torcedores santistas, né? Coisa antiga. Se é para começar a baixar o nível, nós vamos começar a falar do Guarani, que é bem mais antigo, né? Guarani, agora deixa eu falar um negócio para vocês. E tem um perfil Allianz da Alemanha, que é a mesma empresa que hoje tem o nome do estádio do Palmeiras, Allianz Parque. Esse é legal. É temática, é futebol. O cara tem que pôr, se o cara for fazer uma abordagem de Palmeiras, né? Peixe, que na verdade não é um peixe, aquilo lá é uma baleia, que foi tirada de filhotinho ainda. Então, ela foi crescendo igual o time do peixe. Está aí, ó. Bem, essa fase não está muito boa, mas continua sendo um grande time. Eu fechei o áudio aqui porque está tendo um foguetaço aqui por conta do dia, né? Hoje é o 200º derby aqui, né? Guarani e a Ponte. Nossa, hoje ou é a segunda-feira? É hoje. Maria, não vou nem assistir essas coisas, pelo amor de Deus. Vai ser uma guerra, meu. Tá o maior foguetaço. Eu vou fechar meu áudio aqui porque o cachorro deu sinal por causa dos fogos, tá? Então, maravilha. Então é isso. Quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo e a gente fica aí aguardando
os estudos, as coleções. Aqui já o De quem James está na tela, me parece que o Luiz escreveu, Antônio Luiz, James, já estão inscritos, Almir, já Gonzaga, estão lá. o Almir está apagado, mas inscreveu sim. Vamos ver se a gente faz uma pressão no César aí para pôr esse chamate lá. Opa, ainda dá tempo. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Tô aqui, escrevi 3. Olha lá. Olha lá. Aí. Você vê que vocês falaram do Palmeiras, ele nem ligou, mas falou da inscrição, ele apareceu. Não é? É. É o momento. Eu vou fazer um concurso aqui, eu inscrevi 2. Vamos fazer uma. Olha Aumentar aí. só aqui já temos 5. A minha são 3 novas, nunca exposta. Aí que da hora. Eu só escrevi uma. E uma literatura, né? Que eu fiquei sabendo agora. E uma literatura, isso. Sim, Mas escrevi uma de 8 quadros. Sim. É. Tá bom. É isso aí. Olha lá, gente, vamos participar. Eu vi o troféu, né? Eu vi o troféu oferecido pela Sociedade Filatélica Rio-Grandense. Tem mais, Muito o lindo. CTC também está oferecendo um brinde, vai ter muita coisa bonita lá na exposição. Eu acho que eu vou ter que me inscrever e dar um pau aí para Isso aí, Tá bom. disputar. valeu. César, Sim, parabéns aí, César. obrigado. Você é um idealista sonhador dentro da filatelia. Da natação também. Como o Reinaldo, que eu considero. E vejo que, se vocês dois se unirem, vocês vão ter 2 prêmios Nobel da filatelia, que eu acho que não existe ainda, é inédito, mas ambos merecem. Outro dia o César me mandou a imagem de um aerograma que eu mandei para ele, 1900 bolinha. Eu falei, meu Deus do céu, negócio antigo, hein? O meu primeiro leilão filatélico foi em 1985, né? Mimeografava as folhinhas e mandava para a galera. E o Reinaldo mandou um aerograma para mim dizendo: olha, esse aerograma aí que você anunciou não é o número 1, é o número 2. E eu, Tem ele desde pequeno. Continuo com a mesma falta de atenção, porque eu sabia e botei errado, não prestei atenção. Era o segundo, era o aerograma de 75 e não de 74. E eu tenho até hoje esse aerograma dele e mandei para ele. Ele disse, meu Deus do céu, está guardado. Assim como eu tenho as correspondências do doutor Heitor Fenício, do como é que é o filatelista lá da Máxima Filatelia de Brasília? Raimundo Galvão Queiroz. Raimundo Galvão Queiroz, tinha muita troca de informação com ele também. E com o seu Vickert, né, que era de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, e que fazia grandes estudos da filatelia brasileira para a AGI Brasília. Eu visitava ele para aprender sobre filatelia. Ele é pouco conhecido porque os trabalhos dele iam todos para a Alemanha, né? Wolfgang Vickert, né? Então eu tive muito contato com esses filatelistas aí, com Otto Berner em Blumenau também. Eu fui morar em Blumenau em 85, estive na Abrapex em 82, então aprendi muito com essa turma aí. Legal. Legal. Agradecimento a todos. Próxima reunião do CTC, 17/7, e nós vamos ter o Gerson Quignone. Aí, em 21/8, o Antônio Luiz. Em setembro, os Marquins, né, Miguel? Ok? Tá bom. Maravilha, gente. Obrigado aí todo mundo. Estou encerrando a gravação. Nos vemos, então, mês que vem.